Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, tô aqui hoje com Alex e Laura e vamos comentar muita coisa porque a gente tá atrasado para... Pi! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala, pessoal, estamos aí para mais um episódio do Roda de Ginástica. Depois desse ato aí de quase um mês sem episódios, estamos voltando cheio de pautas e confesso que eu estou completamente perdido porque tem muita coisa para comentar e eu vou esquecer de alguma coisa importante, certeza. Mas bora lá que a gente vai desenrolando essa conversa. Oi, Roders! Espero que estejam tudo bem com vocês e vamos que vamos, porque esse episódio tá recheado. Peço desculpas aí pelo nosso sumiço, mas final de semestre é super corrido, mas estamos aqui e vamos pagar a dívida de conteúdo com vocês hoje. Então vamos que vamos. Então, né, gente, nós estamos bem atrasados com vocês, a gente reconhece isso, mas é o mal do podcast proletário, né, porque a gente trabalha também, no caso o podcast a gente faz por amor à ginástica mesmo, a gente não tira nada de financeiro daqui, mas é um trabalho que a gente faz com quem a gente gosta mesmo de falar de ginástica e infelizmente às vezes a gente tem que atrasar um pouco, né, acabou que a gente se enrolou bastante aí, tem conteúdo que a gente gravou sobre o pré-europeu, por exemplo, né, que acabou que não foi ao ar, que seria junto com o episódio da Copa de Koper, na Eslovênia, né, da participação das meninas lá, da Júlia Coutinho. Então a gente vai postar esse episódio pela primeira vez na história do podcast, um episódio retroativo. Então, vocês podem ver aí que a gente queria lançar isso aí, na verdade, com um episódio pré-europeu, acabou que não aconteceu, então a gente ia lançar esse episódio depois, junto com um europeu, mas acabou que não rolou. O europeu a gente não vai comentar hoje, a gente vai falar sobre o PAN e sobre o asiático, né, dois campeonatos que aconteceram recentemente. O europeu a gente vai fazer um episódio especial, tá bem bacana, só não vou prometer quando, mas a gente já fala do europeu. E tem também uma entrevista com o Ricardo Buffolin, né, que a gente gravou, foi um pouquinho depois da Winter Cup, e, cara, foi uma entrevista, assim, incrível, porque o Buffolin, ele fala pra caramba, né, e eu já não gosto de falar também, então, assim, o negócio rendeu pra caramba. O Alex até teve que sair no meio da entrevista, porque já tava longo demais, e já tava dando 2 horas, e depois a gente ficou por mais tempo, e no final das contas, uma entrevista de 3 horas. 3 horas. A sorte de vocês é que eu não estava no dia, gente. Já vou dar esse spoiler. Porque senão acho que teria umas 5 horas, fácil. Mas se dependesse do Bufola, ia ser até outro dia de manhã, porque assim, o cara gosta de falar. Eu tenho até medo de juntar a Laura com o Bufola no podcast. Tipo assim, meu Deus. Mas assim, gente, ele tem muita história, né? Ele vem com as pedradas de bastidores assim que a gente nunca ficaria sabendo. É muito divertido falar com ele. Exatamente. Ele foi fotógrafo da CBG aí por mais de 2 décadas, né? E hoje ele tá pela Federação Internacional, pela FIG e pela USA Gym também. E a Inside Gymnastics, que é uma revista que é a maior revista, na verdade, de ginástica do mundo, né? Foi uma entrevista muito legal, muita coisa aí que a gente falou. Acabou estando desatualizada, né? Eu posso até citar um exemplo aqui que a gente comentou sobre a Brenda, que ia se beneficiar com a ida do Roger lá pro Serginho, e acabou que um pouquinho depois que a gente gravou isso, a Brenda foi pro Pinheiros. Então, assim, a gente confabula muito nesse episódio e ficou muito gostoso de ouvir. A gente não postou ele logo direto porque a gente precisava de 2 fotos, né? Que ele tinha ficado de mandar pra gente. E acabou que ele é um cara extremamente ocupado, nós também, a gente continuou tocando o negócio e foi ficando para trás. Falei assim, gente, aquela entrevista tem que ser postada, tem que ser postada, mas ó, agora a gente vai postar, tá, gente? É do jeito que tá mesmo, não vou editar mais nada, porque ela já estava editada com quase 3 horas aí de corte. Eu acho que vocês vão amar.
sério. Só que já mantenham isso em mente que foi uma entrevista gravada depois da Winter Cup, foi em fevereiro. Então, assim, muita coisa aí mudou, né? E muita coisa se concretizou, porque a gente comentou sobre a Dulce Keylor, né? Nessa entrevista, e foi uma discussão até interessante. Você estava nessa hora, Alex, que a gente tá falando das americanas? Acredito que sim, eu saí do finalzinho já, assim, os últimos 20 minutos da entrevista. Não, mas a gente ficou até 1 hora depois conversando sobre sedes de campeonato de jogos pan-americanos, sedes de Olimpíadas. Gente, sobrou até pro pessoal da GR, pra você ter noção. Ele contou uma pedrada lá que eu não sabia sobre, assim, a situação, né, da lesão lá em Paris, da ginástica do conjunto. Então, assim, ele contou um negócio que eu não sabia. Se vocês já sabiam dessa situação, assim, eu fiquei realmente chocado. Então, aguardem. Renan, Está vindo. Oi. desculpa te interromper, que falou em GR, eu queria falar uma coisa, posso? Pode. Tá no começo do episódio. Gente, queria falar pra vocês, se vocês estiverem desocupados, sem nada pra fazer, e quiserem assistir alguma coisa, tá rolando o Mundial de Ginástica Rítmica, juvenil lá em Sófia, na Bulgária. E teremos brasileiras competindo, então fica a dica aí. Você falou Mundial Juvenil Mundial que tá rolando, eu falei assim, mas o Mundial vai ser em agosto aqui no Brasil, né? E aí depois você falou... Não, é que esse é o juvenil, esse é em Sófia, na Bulgária. Legal. Eu gosto o Júnior. Mas eu gosto. Eu sou do Espírito Santo, né? Então aqui a gente tem muita ginástica rítmica. É Júnior. Inclusive, uma coisa interessante que tá me dando raiva é que os Estados Unidos tá com uma Júnior bem boa. A Nathalie de La Rosa, algo assim. La Rose, sei lá o nome da mulher. Cara, ela é muito boa. Tá me dando uma raiva, porque, tipo, não era para os Estados Unidos ser bom de GR. Pronto, desabafei. Pode continuar o episódio. Não, e você sabe quem tá trabalhando com elas lá, né? Quem? Não. A Ana Pompeu, que é a esposa do Bufolin. Que, inclusive, a gente comenta sobre isso na entrevista. Então, assim, gente, não percam quando a gente Não percam, gente. Até eu vou escutar, que como eu falei, eu não tava, então eu vou escutar, quero saber todos os babados, porque o Renan não me contou, tá, gente? Ele fez mistério, então eu vou escutar. Exatamente. E tem também uma outra entrevista aí pra gente soltar pra vocês, que o pessoal tá falando que é IA, e não é IA porcaria nenhuma, tá? Eu soltei num grupo aí que a gente... os grupos de WhatsApp, né? Um videozinho da... Nossa, pior que me perguntaram se era IA, eu tava no Gojan da Shiles, no meu Twitter, sigam lá, e falaram... Laura, aproveita e nos responde se a Neymur era IA. Eu falei, gente, não era IA coisíssima nenhuma. A gente vai lançar a entrevista, inclusive, como foi uma entrevista escrita comigo, interpretando Kaliana Neymur. Vamos testar meu francês, aquelas, né? A Laura vai fazer a dublagem oficial da Kalia. Da Kaliana Neymur, exatamente. Vamos ver o meu francês da roça. E daí eu falei, gente, não é IA não viajem, não viajem na cabecinha de vocês. Pô, viaja muitas vezes, cara, fico chocada. Então, eu pensando como é que a gente faria esse episódio. Aí gente, aquele Neymur, campeã olímpica, ela tem aí um nome no código, tem um elemento com o nome dela. Ninguém melhor do que a Laura pra fazer isso, porque ela também tem um elemento com o nome dela, o Dedanese, né, Laura? Ai, gente, o Renan me tirou do plumo agora. O Dedanese, pra quem não sabe, configura um quarto de giro na trave. Olha, eu me lembrei da vez que pegaram uma foto minha fazendo envelope e disseram que era em bar. O pessoal falando... gente, mas eu juro... O pessoal falando... Pra me defender, em defesa... Em autodefesa, era pra ser meio giro. E eu tinha feito nos treinos, só que eu treinei na trave menor. E no dia me botaram na trave alta, daí eu caguei tudo. Aí você homologou um novo elemento.
A Laura sendo a terceira nota do Brasil de UB com em bar. E no solo eu consigo fazer um cossaco grupado. Vou homologar também. Ai. Vamos lá então pro episódio. Porque assim, gente, então assim, o resumo da ópera, né? A gente já ficou falando 10 minutos disso aí, mas a gente tá atrasado mesmo, a gente tem coisa para lançar pronta, que a gente queria ter lançado e a gente não lançou, e agora assim, dane-se, a gente vai lançar mesmo. E vai ter episódio especial do Europeu aí, tá? Não vou prometer quando exatamente, mas vai ter esse episódio do Europeu. Resumindo, gente, o que o Renan quer dizer é que a gente ama o podcast, mas ele não paga nossas contas. Então a gente, diferente de alguns, não consegue postar sempre no horário direitinho, porque esse não é nosso ganha-pão, tá bom? Mas a gente vai dar o nosso melhor para vocês e vai passar os atrasados. É isso. E complementando, se quiserem investir no podcast, estamos abertos, tá? Agradecemos, queremos patrocínio. Se você quiser sua publi aqui, pode anunciar, nós vamos fazer com total carinho. Então entre em contato com o Roder, vai virar um Roder Patrocinator. A nossa DM tá aberta e o e-mail lá também. Enfim, gente, falamos demais já, mais do que a gente devia. Bora então para Campeonato Pan-Americano. Estivemos aí lá na cidade do Panamá pela primeira vez na história. O Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística foi realizado lá no Panamá, que é um país aí que, pelo menos no feminino, está crescendo bastante. As meninas se classificaram na frente das brasileiras nas classificatórias, né, para a final por equipes. Ginastas aí muito boas mesmo, a Hilary Heron, a Carla Nabas, com meninas novas também, eles conseguiram montar um time legal para poder iniciar esse ciclo e já começaram sediando a competição continental mais importante, né, da ginástica artística. Tivemos aí participação tanto do masculino quanto do feminino. Uma coisa que eu gostei bastante é que eles se esforçaram para apresentar uma estrutura legal. Pela primeira vez, eu posso estar errado, mas eu acho que é a primeira vez na história também que eles fizeram uma competição continental, um PAN, né? Continental, não Jogos Pan-Americanos, um campeonato continental, com pódio. O pódio é aquela plataforma em que eles colocam o aparelho em cima, né? Que aquilo ali é a montagem oficial para mundiais e campeonatos olímpicos, né? Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais. Mas em Copas do Mundo a gente não tem essa necessidade, nesse requisito. Então é montado no chão mesmo. Aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa, mas nós não temos essa cultura de usar pódios nas competições, né? Geralmente demanda uma arena maior. E o Panamá foi ousado, eles colocaram uma marca nova, né, de aparelhagem, que inclusive chegou a gerar certa polêmica antes aí, porque as argolas, uma argola na verdade, né, quebrou durante o treinamento, e não foi assim, ela literalmente quebrou no meio, entendeu? Não foi um negócio assim, desafrouxou aqui, não, quebrou no meio, a argola é de madeira, e isso aí gerou uma certa desconfiança das pessoas por ser uma marca nova, né, uma marca chamada Canice, não sei como é que se pronuncia, mas é chinesa e o pessoal também começou a meter o pau por conta disso, né? Já não gosta. Então, mas assim, eu achei a estrutura boa, sabe? Que eles se esforçaram, ficou um ginásio bonito. Ainda mais comparando com o que a gente teve no passado em Santa Marta, né? Lá na Colômbia. Parecia uma barca. Eu queria fazer o contraponto justamente sobre isso, porque assim, o campeonato pan-americano desse ano foi belíssimo, assim, super bem organizado, aparelhagem em cima de pódio, tudo bem que não foi numa arena, foi num centro de convenções, que geralmente recebe eventos mais corporativos, mas ainda assim, acho que a estrutura ficou bacana lá, eles deram um jeito de colocar público, e ficou bem interessante, público sentado no caso, né, e comparado com o que foi o PAN do ano passado na Colômbia, que tinha colchão voando, o ginásio, a mesa de salto praticamente era em cima da arquibancada. Nossa senhora, foi uma evolução gigantesca. Eu espero que eles não regridam mais, porque
não dá. É muito ruim acompanhar um campeonato quando ele tá num ginásio muito complicado, né? Porque você via que as meninas estavam ali todas amontoadas, até os próprios saltos, que não tinha nem placa de numeração dos saltos, tinha que ser uma pessoa segurando ali um cartaz. Nossa senhora, foi muito fraco aquilo. Sim. Espero que eles continuem bem como foi o desse ano. Apesar que eu tenho uma consideração a falar, assim, porque a transmissão deixou um pouco a desejar, assim, fizeram muita questão de exibir os Estados Unidos o tempo inteiro, como se os outros países nem estivessem lá. Eu ia falar sobre isso, eu ia dizer que a única crítica que eu tinha era a transmissão, só que eu acho que isso não é tão culpa do Panamá, isso é culpa da UPAG mesmo, da UPAG Pagu. Porque não é só no Panamá, toda transmissão que eles fazem é bem ruim. A CBG, quando tem que tacar pau na CBG, eu taco, vocês sabem. Não tenho papas na língua, mas isso tem que elogiar. As transmissões da CBG dão um banho nas da UPAG. Olha, eu tenho considerações a fazer, tá? Com relação a não regredir, ano que vem já está confirmado que vai ser no Brasil, né? O PAN, novamente, tanto de ginástica artística como de ginástica rítmica, tanto adulto quanto juvenil. Então a gente vai ter 4 campeonatos pan-americanos acontecendo no Brasil em 2026. Vai ser um campeonato que vai classificar para o campeonato mundial, então os países vão mandar equipes relativamente fortes. Então o Brasil, acredito que vai mandar uma equipe boa também, quiçá para talvez bater os Estados Unidos mais uma vez, igual fizemos em 2022, quando foi no Rio de Janeiro. Não sabemos ainda qual cidade será a sede, mas assim, Rio de Janeiro, eu acho que sai bem na frente aí por conta do histórico. Não, Renan, ninguém aguenta mais o Rio, já foram 2 vezes no Rio, ninguém aguenta mais. Eu falei com a minha mãe, eu tava falando com a minha mãe sobre isso, eu falei, mãe, eu quero representar o Roda. Nem que eu tenha que usar dinheiro próprio, eu vou como imprensa, eu vou representar a Roda. Eu falei bem assim pra ela. Eu falei, mas eu acho que vai ser no Rio, filha. E eu falei, mãe, eu acho que vai ser em Brasília. Eu não sei porquê, gente, estou com o sentimento que vai ser em Brasília ou no Nordeste. Podem me cobrar depois, vai ser ou em Brasília ou no Nordeste. Me cobrem. Mas a questão é que, eu concordo com você, eu acho que outras cidades deveriam sediar. Eu acho que São Paulo merece ter um evento desse porte. Porto Alegre também. Salvador, a gente tem uma arena legal lá, em Lauro de Freitas, que é bonita, mas a questão, nesse caso aí, eu acho que são 2, né? Uma é que, não sei se para PAN a gente tem esse requisito, mas para Mundial eu sei que tem que ter uma arena de aquecimento anexa. Então, por isso que a gente não tem no Brasil lugares que sejam capazes mesmo de receber um campeonato mundial, porque geralmente é só aquela arena, a arena central, mas tem que ter uma arena anexa para aquecimento. Então esse é um requisito. O único lugar no Brasil que cumpre esse requisito é o Rio de Janeiro, por conta de ter sido ali o Parque Olímpico. Esse é um ponto. Segundo ponto, o Rio de Janeiro já oficializou a candidatura para o PAN de 2031, né? Que vai ser decidido em julho desse ano, né, qual a cidade que vai sediar de fato, mas está entre Rio e Niterói, uma candidatura conjunta, versus Paraguai, né, a capital lá, Assunção. Então, pode ser que esses campeonatos sejam como parte aí da campanha preparatória que sai, entendeu? Porque geralmente isso acontece. O Paraguai, por exemplo, está querendo sediar os Jogos Olímpicos. Então eles estão sediando tudo quanto é campeonato que você pode imaginar. Inclusive agora o PAN Júnior está acontecendo lá, né, de ginástica rítmica. Ou foi o adulto que foi lá? Não lembro. Eu acho que por esses motivos vai ser no Rio. Mas eu gostaria muito que tivesse em Salvador, Manaus, gente. Manaus. Sério. Foi no adulto que foi em Assunção, se eu não me engano. Então, aí vai ter agora o PAN Júnior, né? Os Jogos Pan-Americanos Júnior, eles sediaram também os Jogos Sul-Americanos. Então, assim, o Paraguai tá criando ali uma cultura, sabe? Pra poder fazer. Assim, eu não sei se a Olimpíada eles conseguem, tá? Sendo realista. Mas daqui a pouco, uns Jogos Olímpicos da Juventude, eu acho super possível. Jogos Olímpicos da Juventude. Sim, eu acho que vai ser muito legal, porque a primeira edição foi em Buenos Aires. Porque Buenos Aires já conseguiu, Dakar já conseguiu,
Então, eu realmente acredito que Jogos Olímpicos da Juventude eles podem conseguir, visto Concordo. outras cidades que já conseguiram, entendeu? Agora, Jogos Olímpicos, com todo respeito ao Paraguai, gente, todo respeito à Assunção, eu não consigo imaginar o COI botando os Jogos Olímpicos em Assunção. Mas posso estar errada também, né? Eu acho que o Chile consegue antes. Parece Na que o Chile real, sabe. eu queria os Jogos Olímpicos em Lima. Eu gosto muito de Lima e o PAN lá é sempre muito organizado, muito mais que o de Santiago. Queria muito no Peru. Inclusive, Laura, você tem uma história legal no Pão de Lima, né? Você quer contar pra gente? Ah, agora sim? Tipo de supetão? Você trouxe de supetão, ele clicou aqui, eu falei assim, opa, será que ela quer contar a história? Tá, eu vou contar. Gente, vocês perceberam que o Renan tá transformando esse episódio numa resenha do Roda? Pois é. Então vamos lá. Eu fui para o PAN de Lima em 2019 com meu papacito. E assim, qual era a ideia? A gente ir para o Panamá, Colômbia e depois para o Peru. Então o que a gente fez? A gente comprou as passagens, né? Compramos aí o combo de passagens, reservamos o hotel, fizemos tudo bonitinho, sabe? Fomos na agência, fizemos tudo. Daí, passou-se um tempo e fui comprar os ingressos. Gente, quando eu fui comprar os ingressos, minha cara foi pro chão. Porque eu percebi que a data que tava que seria ginástica artística, eu tava no Panamá ainda. E então, eu tive que assistir o meu prêmio de consolação, que foi ginástica rítmica. Não me matem, pessoal da ginástica rítmica, não me matem. Mas eu queria ver a artística. Daí eu peguei e assisti a ginástica rítmica, que também foi super legal. Vi a prata da Bebê na fita, foi bem bacana. Disseram que me viram no Sport TV na plateia, mas não sei se isso é verdade também. Foi bem bacana. Mas assim, eu queria GA, né? Então eu me confundi a data ali e acabei tendo que ver GR ao invés da GA, porque eu errei a data de comprar passagem e reservar o hotel. Gente, foi impagável. A Laura, gente, eu comprei passagem para ir pro PAN nos grupos lá, né? Aí todo mundo, legal e tal. Ela falou assim, vou ver vou ver a Flávia e tal. Cara, eu acho que foi questão de algumas horas, assim, se foi no dia seguinte. Ela, então, comprei errado. Ai, Laura, você é maravilhosa. E também um outro ponto rapidinho é que outros campeonatos, o europeu, por exemplo, sempre acontecem em centro de convenções. Esse ano em Leipzig foi em centro de convenções, ano passado na Itália também. E, sei lá, eu acho neutro, assim, sabe? Fica aquele negócio de... igual lá no Panamá, ficou aquela questão de arena temporária, mas, dane-se, né, gente? Eu achei legal a estrutura deles. Indo aqui, então, a gente teve, como eu disse, né, participação tanto do masculino quanto do feminino. E tivemos aqui, por equipes, né, sem surpresa nenhuma, os Estados Unidos com medalha de ouro, Dulce Kaylor, Jayla Hang, vocês sabem que eu tenho opiniões sobre a Jayla Hang. Gabrielle Hardy, que é estreante na equipe americana, ela que é treinada pelo brasileiro Ricardo Pereira, que foi treinador também da Jade Barbosa e da Daniela Hipólito, ali no ciclo de 2012. Hesley Rivera e Tiana Sumanasequeira. A gente teve aí um time muito forte dos Estados Unidos, né? A Hesley, medalhista de ouro, olímpica. A Jayla Hang aí como uma das grandes promessas. Dulce Kaylor também. Inclusive, precisamos falar que Jayla Hang calou a boca de Renan, né? Sim. Precisamos falar que Jayla Hang deu um bom cala-boca em Renan Caseiro. Porque, gente, ela foi muito bem no individual geral. Sim, quase 56. Ela foi muito bem nessa competição. Achei ela totalmente inflada. Mas ok, passou bem. Assim, é uma ginástica que, faz dificuldade, tá, beleza. Acabou, tá. Assim, não impressiona, sabe? Mas ela tem lá os silivas dela, tem o pirueta agrupado na trave, mas aquela menina assim que você fala, fica assim, tá bom, tchau. Próxima, entendeu? Ela não marca nada.
Ai, Mas gente, eu amo o rancinho do Renan, eu acho muito fofo. Mas, ó, campeã pan-americana all around. A gente vai falar dela depois, mas, ó, USA foi campeão com 164,765. No segundo lugar, o Canadá com 151,633. Elas implodiram nessa final, porque elas poderiam pontuar muito mais do que isso. Gabi E Black, a gente ficou a 2 décimos do Canadá. Eu disse que a gente podia chegar nelas, todo mundo ria da minha cara quando eu falava. Ah, se o Canadá for mal, a gente pode bater. Pois é, a gente também cometeu erros e mesmo assim ficamos a 2 décimos delas. Eu avisei. Canadá, assim como o Brasil, com a equipe completamente renovada, e uma equipaça, gente, equipaça. Elas poderiam pontuar muito mais do que elas fizeram aqui na final. Elas fizeram 151,633. A equipe Gabi Black, que não é parente da Ellie Black, Lia Mônica Fontaine, Alissa Guerrier Calista, Lia Reddick e Evandra Slobak. E o Brasil ficou com a medalha de bronze, 151,466. Luísa Bel, Júlia Coutinho, Thaís Fidelis, primeira competição internacional dela de volta, né, a seleção. Rebeca Procópio e Gabriela Barbosa. Aí tivemos em quarto Argentina, em quinto Panamá, sexto México, sétimo Colômbia e oitavo Equador. O Panamá também errou muito nessa final. E a Argentina estava ali, elas quase beliscaram, tá? Mas é aquela questão, eles contaram com 10 da Meline Mesroupian na trave e ela caiu ali. Se elas tivessem acertado, a Argentina seria prata nessa final por equipes, gente. Vocês já conseguiram imaginar a Argentina medalha de prata na final por equipes, no Pan-Americano? Com o Canadá forte desse jeito? É difícil, né? Mas... E completando assim um pouquinho, o Canadá passou por uma qualificatória muito bem, né? Elas pontuaram ali muito bem e até de forma individual as all-arounds ficaram bem lá no topo da tabela. Pronto, já interessa a minha contribuição. E verdade seja dita, embora eu tenha esse rancinho do Canadá e tenha até falado que eu avisei que a gente poderia chegar nelas, e de fato quase chegamos por equipes, a Mônica foi muito bem no individual geral. Perdeu só para Jayla Hang, a gente vai comentar disso depois, mas eu queria ressaltar, porque eu confesso que eu já tinha visto a Mônica, mas pensava, é mais salto solo, não sei no individual geral. E ela deu uma calada na minha boca também. Eu queria destacar as músicas de sol delas. Tanto da Lia Mônica Fontaine quanto da Gabi Black. As duas soltaram techno. Pancadão. Eu gostei. Eu gosto de música mais techno, assim. Tem gente que não curte. Mas eu gosto das baladeiras. E elas são novinhas, né? Tipo assim, a Gabi Black vai estar no segundo ano de adulto, 17 anos. A Fontaine tá com 16 e elas, com personalidade pra caramba no solo. Eu gostei. Gostei de vê-las ali. No individual geral, tivemos a Jayla Hang com medalha de ouro, 55,300. Prata para Lia Mônica Fontaine, Canadá, 53,966. Olha o que essa menina pontuou internacionalmente, hein, gente? E terceiro lugar para a campeã olímpica, Hesley Rivera, 52,667. E ela tomou um sacode. Um sacode não, porque ela acabou ganhando, né? Mas ela tomou um susto da Dulce Keylor, tá? A Dulce ficou em quarto lugar. Ela não foi ranqueada ali nos resultados oficiais, justamente por conta dessa regra de 2 países, né, que a gente já está acostumado na ginástica. De 2 por país, na verdade, que nós já estamos acostumados na ginástica. E como a Jayla ficou em primeiro e a Hesley ficou em terceiro, ela em quarto lugar ali acabou não contando para o individual geral, mas ela foi a quarta maior nota ali para essa competição. E ela ficou com 52,6, ou seja, a Hesley fez 52,667, ela ficou a 0,067 da campeã olímpica, com queda na paralela, tá? Apesar de que a Hesley também caiu da paralela. Então, assim, as duas ali estão bem pau a pau. A melhor brasileira foi a Thaís Fidelis, ficou em sétimo lugar com 49,467. Logo em seguida, Gabriela Barbosa em oitavo com 49,300.
Aí depois temos aqui, para o individual geral do Brasil, só as duas. As outras não fizeram 4 aparelhos para contabilizar. Eu queria comentar sobre a Resley Rivera e a participação dela nesse PAN. Eu acho que Resley Rivera é uma das ginastas americanas olímpicas mais esquecíveis da história. Ela consegue superar a Grace com muita vantagem, assim, porque parece que a participação olímpica dela foi literalmente ter acertado a Leo Trials numa sorte e não ter feito nada, sabe? Aquela medalha dela não tem nenhum significado, velho, sério mesmo. Como é que ela chega num PAN que não tem ninguém de alto nível, de fato, assim, para competir com ela, teoricamente, e leva uma surra de todo mundo. A Pois ginástica da Resley muito fraca. Assim, a Resley, ela estava na hora certa, no lugar certo. E acertou o que ela tinha que acertar na hora certa, no lugar certo. Porque, assim, tiveram várias, a gente já comentou, então só fazendo rapidinho uma pincelada aqui. Várias meninas tiveram que lesionar para chegar ali, né? E assim, eles estavam tão sem opção que ela foi ali a que se encaixava melhor no perfil que eles queriam levar para a quinta vaga. E ela foi tão esquecível, e ela é tão esquecível assim, justamente porque ela não participou da final por equipes. A função dela foi literalmente carregar mochila. Ela carregou mochila para uma medalha de ouro e ganhou uma medalha de ouro em troca. Foi isso que ela fez. E chegou no PAN aqui, foi isso aí, né? Então, eu acho que até a Jocelyn teria mais mérito nessa medalha do que a Resley. Pelo menos a Jocelyn competiu o ciclo inteiro, fazendo várias competições, né? Mas Sim. a gente já comentou sobre isso, então vamos continuar sobre o PAN e falar da má qualificatória do Brasil, né? Acho que a gente passou um sufoquinho ali que me deu até um aperto se realmente a gente ia competir bem STF, mas graças a Deus a gente passou bem e medalhamos, né? É o que importa. Esse resultado de individual geral aqui, ele foi dado na classificatória por equipes, né? Que também, no caso o Brasil conseguiu classificatória por equipes, a gente se classificou atrás do Panamá, a gente ficou em 5º lugar, a gente começou na trave, né? Então, assim, não foi uma rotação muito boa, não. A gente ficou Estados Unidos em primeiro, Canadá em segundo, naturalmente, aí Argentina em terceiro, Panamá em quarto e Brasil ali em 5º lugar. O Brasil começando uma rotação na trave é sempre um Deus nos acuda, né? Porque chegando na paralela, as meninas já estão mortas, aí a gente já não tem muita especialidade nesse aparelho, aí dá tudo errado, e a gente tirou a nota 9, como aconteceu nesse PAN, né? Mas, sobre a final por equipes, eu até nem esqueci de destacar isso. A gente começou na trave, e por conta desse resultado ruim que a gente teve na classificatória, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês nos grupos, mas eu pensei assim, velho, pior que isso aqui não fica, entendeu? Ou elas derretem de vez, ou elas reescrevem a participação delas no PAN na final. Falei assim, não, galera, vamos aqui a concentrar agora, vamos acertar, porque a gente veio aqui para acertar as séries. E foi o que elas fizeram, né? Eu fiquei muito feliz por conta disso, por elas acertarem as séries que elas se propuseram a fazer. A Júlia Coutinho foi a última ginasta a competir, e a gente terminou na paralela. A gente sabe que Júlia e paralelo não é uma coisa que combina muito bem, não, né? E ela vinha de uma sequência de inconsistências muito grande. Então, assim, quando viram que ela que ia fechar a paralela e não a Luísa Abel, que tem uma nota de paralela muito mais alta, só que na classificatória ela foi muito mal. Então, assim, o pessoal ficou, caramba, né? E também tinha Procópio, né? O pessoal falou assim, poxa, ela tem ali aquela série muito forte, só que também é uma série suja. A gente sabe disso que ela, no Troféu Brasil, por exemplo, ela saiu de Tsukahara esticado e tirou 12,066 acertando a série toda, né? E a gente precisava ali, acho que de 11,8 para conquistar essa medalha de bronze na última rotação. Era a Júlia. O pessoal, meu Deus, você quer e tal, Júlia? Todo mundo desesperando. Vai a menina e entrega a série da vida. A série da carreira. Ela acertou tudo. Tirou 12,200, né? Porque a dificuldade não é lá grandes coisas, mas foi a maior nota do Brasil. Quem diria? Coutinho, especialista de paralelas.
E assim, garantiu nossa medalha de bronze. Couto é o nome dela. Eu fiquei bem feliz. E sim, as meninas do Brasil comemoraram mais do que Canadá e Estados Unidos juntos, né? Tem isso também. Todo o mérito aí para o Beda Coutinho na final, ela merece sim. Mas a gente tem que combinar que o Star Quality de Thaís Fidelis brilha os olhos, né? A menina é uma potência. Primeira competição internacional com a volta de 4 meses de treino, já mostrou a que veio. Ela é muito boa, ela é muito segura, ela passou muito bem por esse campeonato e eu gostaria de destacar a participação dela. Infelizmente ela ficou de fora das finais que ela se qualificou, acho que por uma questão de poupar ela mesmo, porque ela teve uma queda no solo, no TF, não foi? E eu acho que preocupou a equipe técnica, mas de qualquer forma eu acho que ela tá bem, já que ela foi escalada para os Jogos Universitários, que a gente vai comentar mais para frente. Exatamente. Então eu queria destacar a participação da Thaís, que foi muito bem, fez uma trave de 13.600, que para nível Brasil não é nada de se descartar, é uma trave de mundial para nossa equipe, e vamos ficar de olho aí na Thaís, que eu acho que ela tem muito potencial e que eu acho que ela vai brigar até pelo mundial desse ano, sim. Ela tá querendo a vaguinha dela lá. A Júlia pegou o final olímpico com 13.800, né? Com Não certeza. foi isso? E a Thaís tem margem para melhor, ainda tem isso, né? Sim. E olha, gente, eu não queria falar nada. Eu sei que são códigos diferentes, realidades diferentes, mas eu tenho que falar. Em 2017, vocês sabem qual foi a nota do ouro da Pauline Schaefer? 13.600. Pronto. Eu ia falar 13.533. 13.600. Cara, eu vou ficar quieta pra não me chamarem de iludida. Então é isso. Pois é. E a Thaís aí voltou com tudo, né? A gente tava na expectativa pelo retorno dela, uma ginasta que é de altíssima qualidade. É isso aí que vocês falaram mesmo, Star Quality ela tem pra dar e vender. Thaís é maravilhosa. Gente, vocês têm noção que é ficar 2 anos parada no alto rendimento e voltar e em alguns meses fazer o que essa menina tá fazendo? Tipo assim, gente, é inacreditável, assim, de verdade. 2 anos Abriu parado para todo. alto rendimento é tipo, é muita coisa. Muita coisa. Então, muita assim, a coisa. gente tem que enaltecer muito. Porque quando falaram que a Thaís ia voltar, eu fiquei feliz, mas eu não pensei que ela ia voltar tão bem, pra ser honesta com vocês. Porque, não porque eu duvidava do talento dela, mas porque 2 anos é muita coisa. E ela tá arrasando, de verdade, de coração. Parabéns, Thaís. Cara, a gente pode falar o quão grandioso é esse feito da Thaís, porque ela, além de estar abrindo um solo assim com DTG, saltando o Yurchenko com pirueta na altura, cara, basta só ver o desastre que foi a volta da Gabi Douglas, né? Então, se a Gabi Douglas, que é uma campeã all around, olímpica, não conseguiu voltar bem, teve lá todos os seus problemas, e a Thaís está fazendo o que está fazendo, já é um grande feito, assim, acho que ela mostra o potencial dela e voltar muito melhor do que quando ela parou, né? Então, a gente tem que bater palma mesmo e rezar para ela continuar numa forma muito boa e conseguir compor a gente cada vez mais, assim, compor nossa equipe cada vez mais, porque a gente vai precisar dela, sim. E ó, gente, eu acho que até é válido um episódio só sobre isso. Esse ano tá sendo o ano dos comebacks. E assim, comebacks que a gente não esperava que a gente veria nunca. Thaís é um grande Sim, exemplo. inclusive, Renan. Inclusive, Thaís Fidelis e Denisa Gólgota. Para mim, os grandes comebacks desse ano. Sim. Ó, Thaís Fidelis, Brasil, Denisa Gólgota, Romênia, e eu coloco nessa brincadeira também aí, que não competiu ainda, mas deve competir em breve, Taeja James, da Grã-Bretanha. A mulher já tá fazendo PTY no salto, tá saindo de tripla. Eu gosto dela. Torcer pra ela voltar bem, porque a Grã-Bretanha vai precisar, viu? A Grã-Bretanha vai precisar, a Grã-Bretanha tá passando fome e vai precisar muito da Taíde. A gente viu nesse europeu que a Grã-Bretanha tá assim, em estado de calamidade pública. Calamidade pública. A ginástica de lá morreu, só isso. Assim, elas realmente decepcionaram muito no europeu. Foi complicado para elas ali, tadinhas. Mas, ó,
Final de salto, a gente teve uma tricampeã pan-americana, Carla Navas, do Panamá. Ela saltou ali um Mustafina de primeiro salto, e é muito difícil hoje a gente ter Mustafina acreditado. O que é esse salto? É uma rondada, meia volta, bate na mesa de frente, assim como a Rebeca faz no Cheng, e na segunda fase é um mortal esticado com uma pirueta, ou seja, a mesma coisa que a Rebeca faz no Cheng, só que tem uma pirueta a menos. Tem meia pirueta a menos, né? A Rebeca chega de frente para o cavalo, para a mesa, e a Navas ela chega de costas para o cavalo, uma aterrissagem cega, assim, digamos, né? Porque a menina não vê o chão quando tá aterrissando, então tem que ser no feeling mesmo, muito treinamento. A Carla, ela faz esse salto, esse Mustafina, que ela é uma das pouquíssimas ginastas que faz ele realmente esticado, por isso que muitas vezes ele é downgraded em inglês, não creditado, né? Inclusive, Renan, só para ilustrar aquilo que tu falou de ser rebaixado, a própria Mustafina, que foi quem homologou o salto, já teve esse salto rebaixado na final do Mundial de 2010, que ela ficou com a prata. Então, só para ilustrar como eles são rígidos com esse salto, e como um salto assim, dificinho, é um salto chatinho. Tanto é um salto chatinho que foi o salto que tirou o ouro da Makayla Maroney em 2012, né? Ela caiu nesse salto, Mustafina. Então vamos imaginar essa panameia fazendo esse salto relativamente bem e sem ser rebaixada, é muito legal de ver. Agora, se aqui é uma coisa que vai chocar o seu mundinho, Jim. Fale. Choque. Mustafina não está no código nem que esteve. Somente na mente do público. Ah, sim, eu falo homologou, mas ela não homologou, eu sei, não tem o nome dela no código. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim, chão. Sério. Porque assim, pelo que eu entendi, é porque já existiu o Cheng. Então, na cabeça da FIG já existiu Mustafina. Não, a questão ali foi que eles creditaram, mas depois eles descreditaram. E no mesmo Mundial que ela participou, que ela fez pela primeira vez, tanto ela quanto a Nabieva tentaram. Eu tinha esquecido a Nabieva, me lembrou em alguma vez aí. E seria Mustafa e Nabieva, no final das contas não levou o nome de nenhuma das duas. Porque até a Mustafa tem esse salto rebaixado na final. Senão ela teria sido prata. Senão ela teria sido ouro. Eu comentei aqui dela com o salto rebaixado em 2010, né? Isso, sim mesmo. Mas ó, ela fez esse salto aí, e o que surpreendeu foi não só a dificuldade, mas a execução, né? Ela fez 9.1 de execução, e o segundo salto foi uma pirueta e meio, eu tinha com uma pirueta e meio, ela fez 9.367, ou seja, a nota final dela foi 14.334. Ô Renan, falando de panamenhas, deixa eu te fazer uma pergunta, eu realmente não sei, é uma dúvida aqui no ao vivo. A Hillary lesionou? A Hillary Heron? Porque eu vi um story dela com o pé enfaixado. Ela só foi competir o Panamá e ela competiu bem básica, assim. Ela só competiu o PAN, na verdade, no Panamá. E ela competiu bem básica, não fez as Ds dela normais. E logo depois ela já foi para o hospital. Uhum. Nossa, que ruim, eu gosto muito dela, eu torço muito pela Hillary. Sim. E a medalha de prata que ficou com a Lia Mônica Fontaine, do Canadá, ela fez uma dupla pirueta e um Lopes. Os dois também com nota de execução acima de 9, 9.133, 9067. Ficou com média de 14.2. E o bronze foi para Jayla Hang, dos Estados Unidos. Fez ali 5.0 de dificuldade. Uma dupla 9133 de execução, excelente. E o segundo salto, ela tentou um Lopes, mas foi rebaixado para um Pod Kopayeva. Que é o Lopes é um salto que faz... É o Cheng sem uma pirueta. Só que ele tem que ficar esticado. O corpo tem que ficar na posição esticada. É o mortal com meia volta, né? Só que tem que na posição esticada. E quando a menina carpa, é rebaixado.
Aí ela foi rebaixada dela e Tá, ela... ô Renan, uma outra dúvida não vivo aqui. Então, por que nunca rebaixaram o Chang da Olsen pra Corquina? Porque eles rebaixam pra carpado só, pra agrupado não, tem que ser uma posição bem fixa. Ah, que sem graça, porque aquele Chang é horroroso. E tem um negócio também que tinha uma regra de que eles não rebaixavam saltos que tinham mais de uma pirueta completa. Então, no caso, como é só meia volta, a meia volta tem que ser feita bonitinha, perfeita com meia volta esticada. Mas no Chang, por exemplo, eles não descreditam, não. Entendi, obrigada por explicar. Por nada. E uma coisa que Professor me surpreendeu... Renan. Professora Magnésio, igual você no YouTube. Ai, Renan tá nostálgico. Voltando aqui. Não todas, mas assim, várias meninas tiraram acima de 9 no salto, né? Nessa final no ponto. Então achei bem boa. Um nível bem interessante. Eu gostei. Foi melhor que o europeu, por exemplo, né? Nesse sentido de salto. Porque a Sean Mayer ganhou com 13,983. A Valen foi 13,666. E assim, na verdade, a Sean Mayer ia ser bronze no PAN. A Lisa Valen, que foi bronze lá, ela ficaria em quarto. Não pegaria medalha. Pra vocês verem. Paralela? Barras assimétricas, isso. Tivemos o ouro aí com a Gabrielle Hardy dos Estados Unidos, 13.6, 5.4 de dificuldade. Prata para a Angela Hank, também americana, 13.533, 5.8 de dificuldade. E bronze para a Lia Mônica Fontaine, do Canadá, 13.167, 5.6 de dificuldade. Não tivemos brasileiras nessa final, mas uma menina que eu queria destacar aqui é a Isabela Arradia, da Argentina, que ficou ali na quinta colocação, 12.467, 4.8 de dificuldade. Ela treina muita coisa interessante no Instagram, mas eu acho que é MC Instagram da Argentina, né? Mas eu gosto muito dela, que ela é muito bonitinha. E fiquei feliz dela ter acertado essa prova. Ela tem uma saída muito simples ali de duplo grupado, né? Mas a gente vê ali que ela treina outras coisas e eu já vi ela fazendo outras também. E ela é uma menina que se acertarem assim, a consistência dela, ela vai se tornar uma ginasta muito boa. Muito boa. Mas no momento ela Renan, não tem coisa não. Diga. uma coisa que eu fiquei chateada foi que a Ciro Macias não pegou final de paralela. Ela é a atual campeã sul-americana, eu gosto muito dela, mas infelizmente ela não conseguiu. Argentina também. Ela na verdade, ficou atrás também no individual geral. Eu fiquei surpreso. A primeira argentina no individual foi a Emília Costa, a segunda foi a Rádia, e ela só ficou lá embaixo. Lá embaixo. A Maria Dolores também. Desculpa, a Cira Macias ela não fez individual geral, mas ela fez 9.567 na UB, na classificatória. Então, assim, ela errou muito. Enfim. Errou até a alma, pelo visto. Errou até a alma. O que é uma pena, porque ela tem uma paralela muito interessante. Ela faz RIC, né? E antes ela saía de duplo grupado, mas agora ela um pouco, quando ela foi campeã sul-americana. Ela saía de duplo grupado e agora ela tá sendo de Tsukahara grupado. Então ela tem uma série bem interessante, não é suja. Então eu queria muito ver ela no pódio do PAN. Eu acho até que ela conseguiria. Mas uma pena, acontece. Tomara que ela tenha mais sorte na próxima. Sim. Não tivemos brasileiras nessas duas finais, né? Que a gente mencionou até o momento, salto e barras assimétricas. Mas na trave tivemos a Rebeca Procópio participando e tivemos também a Thaís Fidelis, que estava originalmente classificada, mas, como a gente comentou anteriormente, ela saiu das finais, né? E a trave foi uma delas. Entrou no lugar a Hilary Heron, do Panamá, que ficou ali na última colocação. Enfim, ela errou tudo, já vi, dá pra ver ali que ela tava machucada. Na verdade, muitas meninas erraram essa final de trave. O ouro ali foi pra Leah Reddick, do Canadá. Eu já falei, gente, os resultados ou não? Não, né? Tá. Vou repetir. Não.
A medalha de ouro foi para Leah Reddick, do Canadá, 13.267, 5.3 de dificuldade. A prata para Jayla Hank, dos USA, 13.233, 5.6 de dificuldade. E o bronze foi para Hasley Rivera, a campeã olímpica, Olympic Champion, 13 pontos, 5.6 de dificuldade. Ela fez uma série de mais de 6 na classificatória, foi no treino de pódio, mas chegou na final mesmo, não entregou. É aquele negócio que o Alex falou anteriormente da Hasley, né? Ela não entrega. Ela constantemente não entrega. Enfim. E queria destacar aqui a participação da Alia Lide de Leon, que ela é aquela menina que eu comentei algumas vezes aqui no podcast que o Panamá estava precisando, né? Ela é estreante no adulto, é o primeiro ano dela. E assim, gente, Panamá tá vindo com uma equipe, eles estão montando peça por peça. Daqui a pouco, essas meninas aí, elas vão estar arrebentando. Escreva o que eu tô falando. Não sei se elas conseguem classificar para Los Angeles, mas eu não descartaria as panamenhas. Até porque o técnico delas hoje é o ex-treinador do Manrique Lardouet, que foi vice-campeão mundial individual geral por Cuba em 2015. Então, assim, ele é um cara que consegue treinar ginastas aí que estão fora do eixo e consegue levar bons resultados. Então, eu tô achando que o Panamá pode evoluir muito na mão dele e já está evoluindo, né? A gente vê que elas passaram o Brasil na classificatória, pontuaram mais de 150. Final de solo, a gente teve como campeã a Lia Mônica Fontaine, do Canadá, 13.800, 5.8 de dificuldade. Prata para Jayla Hank, 13.433, 5.4 de dificuldade. E bronze para Gabrielle Hardy, 13.133, 5.2 de dificuldade. Eu gostei muito dessa menina. Eu achei que ela tem um artístico muito bonitinho. Das americanas atuais, ela é mais graciosa, assim. E eu achei ela expressiva também, sabe? Eu gostei dela. Eu achei legal ela ter vencido o ouro nas barras assimétricas e ter levado esse bronze aqui. E é cria de brasileiro, né, gente? Vamos combinar. Tem um molho, como diz o pessoal. E indo pro masculino, tivemos logo no primeiro dia uma medalha para o Brasil, né? O bronze com o Diogo Soares. A gente sentiu falta dele no Troféu Brasil, ele não competiu. Ele que saiu do Flamengo recentemente, ele voltou aí pro clube do treinador dele, o Pira Olímpica, lá em Piracicaba. Mas na CBG ali ele aparece como sem clube. Então eu suponho, né, que seja alguma coisa relacionada aí ao registro mesmo, a acreditação do clube ali, filiação como um clube oficial, assim, digamos, da federação, né? Mas isso aí é o de menos. O que ele tá fazendo aí, que é o mais importante, que é representar bem o Brasil e conquistar medalhas. Bronze no individual geral, prata foi para o Joshua Carnes, dos Estados Unidos, e o ouro para Félix Doughty, do Canadá. Aí tivemos, nesse mesmo dia, a final por equipes, né? Desculpa, a classificatória para a final por equipes. E nesse dia, o Brasil se classificou naturalmente na terceira colocação, mas acabamos sem medalhas. Na final por equipes, a gente teve Estados Unidos também com ouro, assim como no feminino. Junosuke Iwai, Asher Hong, Taylor Christopoulos, Joshua Carnes e Brandon Deng. Esse que foi a equipe dos Estados Unidos. E no Canadá, a gente teve a medalha de prata para eles. Ficaram com 233.500, os Estados Unidos 238.800, né? Pro ouro, 233.500 prata. René Cournoyer, Yanuis Ioannis Chronopoulos, Evgeny Siminiuk, Félix Doughty e Aidan Lee. Esses foram os ginastas que representaram o Canadá e levaram a prata por equipes. Bronze para a Argentina, 226 cravado. Santiago Maior, Daniel Villafañe, Santiago Agostinelli, Luca Alfieri e Julian Rato. O Brasil ficou em quarto lugar com 224.050. Diogo Soares, Patrick Correia, Johnny Oshiro, Lucas Bittencourt e Vitaly Guimarães. Queria destacar aqui que foi a primeira competição do Vitaly pelo Brasil, né? Ele deu um susto pra gente aí na classificatória, que ele teve uma queda feia na barra fixa e acabou que, não sei se ele machucou o joelho, ele sentiu alguma coisa.
voltou para fazer a série e caiu de novo na saída. Saiu mancando ali. Eu falei assim, putz, estreou aí, já estreando com o pé esquerdo, né? Mas ele voltou para as finais, fez tudo certinho ali. Mas uma coisa que eu fiquei incomodado com o Brasil, de uma forma geral, falta de dificuldade, gente. A chuva de 3 alto, de 4 na dificuldade, eu fiquei assustado, realmente. Porque, assim, a gente assistiu o Campeonato Europeu recentemente, né? E tá, assim, num outro patamar, gente. O Campeonato Asiático aconteceu em concomitância com o PAN, cara, tá em outro patamar. A gente ficou ali, da equipe americana, que não é a principal, foram 14 pontos de diferença. 14 pontos. A nossa maior nota foi 13.550. De todas, na final. 13.550 foi do solo do Diogo. Então, assim, nem se pegasse essa nota do... Desculpa, foi 13.700 das barras paralelas do Diogo. E a gente ficou a mais de 14 pontos atrás dos Estados Unidos, que foi ouro. Então, assim... Basicamente uma prova inteira. Me surpreendeu negativamente. Aconteceu meio que o inverso que aconteceu com o feminino, né? Os meninos competiram até que bem na qualificatória e na final implodiram completamente. O Diogo entregou um cavalo com alças muito complicado, tirou nota 9, né? E prejudicou demais o somatório da equipe aí, apesar dele ter feito a melhor prova também em paralelo, que foi as barras. Mas então, assim, o resultado não foi dos melhores. Eu acho que a seleção masculina tem levantado assim algumas red flags, né? De como a gente tá precisando de algum reforço, acredito. Nossa base não tem grandes talentos, aparentemente. Esperamos que isso mude, que os meninos consigam evoluir, mas não vejo uma perspectiva de melhora a curto prazo para a seleção masculina. Acho que a gente ainda vai sofrer por mais alguns ciclos até estabelecer uma equipe forte novamente. Ainda acredito um potencial de qualificar-se para uma Olimpíada, caso chegue a acontecer, se todo mundo estiver bem, num dia muito inspirado, acho que a gente tem sim chance, mas depende de muitos fatores, assim, não pode ter muita margem para erro, e não vem acontecendo esses resultados, né? Infelizmente. Sim. Só para a gente ser justo também, né? A gente falou que o Brasil implodiu, fez aqui 224,050 na final por equipes, então assim, foram erros atrás de erros, com mais erros, e combinado isso com uma D baixa, você tem um resultado catastrófico, que foi isso aí, né? Mas nas classificatórias, eles passaram em terceiro lugar e fizeram 230,4. Então a gente pegar esse resultado aqui, não foi bom também. Assim, foi melhor, mas é aquela questão. Muita inconsistência e muita D baixa. O Vitali, por exemplo, vamos colocar aqui. Ele só teve uma nota D acima de 4, e foi 4.4. Aí Cavalo com Alças 3.9, Argolas 3.700, Barra Fixas 3.700, mas teve a queda, né? Enfim, mas você vê que são Ds assim que são bem baixas, sabe? O Bisteca, ele errou, né? A corrida do salto, ele acabou fazendo um Tsukahara agrupado com uma pirueta e meia. Fez ali uma D de 2.8. Mas os outros ali saltaram melhor, né? E digo isso na classificatória. E a nota dele acabou sendo descartada, mas de qualquer forma, todos os outros saltos 4.4, sabe? Era Tsukahara, e tinha com dupla pirueta, que você vê no feminino como um salto chave para montar a equipe. No masculino é um salto muito simples. Sim, acho que é praticamente equivalente a um FTY no feminino, né? Exatamente, isso aí me preocupou bastante. Eu achei que o Brasil estava melhor, sabe? Para ser sincero. Eu acho assim, o Diogo fez uma qualificatória muito boa, né? Ele fez uma ali bacana, e eu acho que somado às notas do Caio, a uma volta do Yuri, dá para formar, sabe? Mas ainda assim é um time muito no limite da régua, e honestamente assim, eu não sei o que poderia ser feito para melhorar nesse instante, assim, os meninos teriam que evoluir muito, e não sei se isso vai chegar a acontecer, mas a gente torce que sim, né? Que eles consigam cada vez mais colocar D e executar melhor. A gente vai ter que torcer para isso, porque eu acho que
renovação também agora. Não sei se vai ser o que vai acontecer, né? Os meninos ainda estão muito crus da base. Sim, e diferentemente do feminino, a gente comenta aqui que elas erram muito, né? Mas a gente vê os elementos sendo feitos ali, sabe? Quando elas acertam, são competitivas. Não é lá uma D de Rebeca, por exemplo, mas a Júlia Coutinho consegue colocar um 5.4 ali, entendeu? A Maria Heloísa, ela sai de 5.0, ela fazia 5.0 no solo com duas passadas, né? Então, assim, no caso delas, ter cabecinha para competir, sabe? Quando elas competem bem, elas fazem o delas ali. Agora, o masculino é questão de colocar dificuldade mesmo, sabe? É questão de aprender novas skills, de treinar mais. Não que eles não tenham, tá, gente? Mas que a gente tá muito atrás dos outros, muito atrás mesmo. Oi, desculpa. Não, tranquilo, eu só queria dizer que isso do salto não vem de hoje. Eu me lembro em Tóquio, o Brasil classificou a equipe no masculino e ficou em 9º lugar nas classificatórias, né? Só que eu me lembro que o pessoal fez um comparativo, eu sei que a Rebeca é a Rebeca, mas fizeram um comparativo que a Rebeca teria sido a 2ª maior nota de salto do masculino. Já considerando a D do masculino, entendeu? Tipo, se ela fizesse o Cheng no código masculino. E a Flávia teria tirado mais que o Nori na dupla. Fizeram essa comparação na época. Pois é, isso que a dupla da Flávia teria tirado mais que a dupla do Nori. Eu não cheguei a comparar, então não posso nem falar, mas... Sim, fizeram essa comparação das execuções. A gente ficou muito pouquinho ali também. Não, desculpa, em Tóquio você falou, né? Isso, em Tóquio a gente ficou, inclusive se tivessem colocado o Zanetti, que foi como individual, no lugar do Nori, a gente teria pego o final. Mas ali num equívoco de estratégia a gente acabou ficando por alguns centésimos da Ucrânia. É sempre a Ucrânia barrando a gente das coisas, né? No masculino triste. Pois é. Em 2023 foi a mesma coisa, a Ucrânia passou, a gente ficou. Triste vida. Indo agora para as finais por aparelhos, o ouro no solo foi para Dinozuki Iwai, dos Estados Unidos, 14.033, 5.6 de dificuldade. Prata para Jorge Alfredo Vegas Lopes, da Guatemala, 13.800. Eu adoro esse cara, velho. Ele tem uma ginástica muito limpa, já ganhou medalhas internacionais de muita relevância. Eu fiquei muito feliz aí que ele acertou tudo e pegou essa prata. Ele só não chegou no americano por conta de bandeira, tá? E um pouquinho de dificuldade também, que ele partiu de 3 décimos a menos. Terceiro lugar foi para Diorges Adriano Escobar Olmo, de Cuba. Fez 5.1, 13.633. Ele foi aquele ginasta, o Diorges Escobar, né, que a gente fala aqui no podcast. Ele participou de uma Copa do Mundo ano passado, na disputa por uma vaga olímpica. Saiu na frente, porque ele saiu logo com medalha de prata na primeira Copa, salvo engano, foi no Cairo, e depois não conseguiu sustentar, coitado. Então, não foi a Paris o Diorges Escobar Olmo, ele não foi para Paris. Diogo Soares participou dessa final, ficou em 6º lugar, 5.2 de dificuldade e 7.7 de execução. Indo para o cavalo com alças, ou em espanhol, Arzones, ouro para Brandon Deng, dos Estados Unidos, 13.500, 5.5, e prata para Joshua Carnes, também dos Estados Unidos, 13.267, 5.2 de dificuldade, e o bronze para a Jamaica. Elel de Lisa Warman Baker, eu acho que é assim que fala o nome dele. 12.5, 4.7 de dificuldade. O Brasil participou dessa final também com o Diogo Soares, ficou na 8ª colocação. Ele errou tudo que ele podia errar nessa final, tadinho. Assim, ele estava visivelmente cansado, sabe? Dá pra ver que ele não tava bem fazer cavalo mesmo. 7.933. E essa não é nota de execução, é nota final. Todo mundo tem um dia ruim, né, gente? Infelizmente. Anídias Argolas. Ouro para a Argentina, Daniel Villafañe,
13.700, 5.0 de dificuldade. Prata para Francisco Belendes, de Porto Rico, 13.433. E bronze para Porto Rico também, para o José Antônio Lopes Martínez, 13.233. Ele que é esposo, marido da Natália Escalera, ginasta do México. O José Antônio. Indo para saltos sobre a mesa, o ouro foi para o Canadá, Félix Douti, 14.066. Prata para ele de novo, José Antônio Lopes Martínez, de Porto Rico, 13.85. E bronze para o Jorge Alfredo Vega Lopes, da Guatemala, 13.4833. Uma coisa que eu amo, gente, só fazendo... Como que os latinos têm os nomes extensos perto dos canadenses americanos, né? José Antônio Lopes Martínez, Jorge Alfredo Vega Lopes, é isso aí, Félix Douti, o cubano, e o Henry Vilaverde Medeiros. Gente, é muito bom, cara, é muito dramático. Enfim, feito esse comentário aí, indo para barras paralelas, Diogo Soares conseguiu sua segunda medalha, e a segunda medalha da Magnum brasileira nesse PAN. Ouro para Félix Douti, 3.800. Prata para o Diogo Soares, 13.767. Os dois com a mesma D, 5.3. E Evgeny Siminiuk. Eu acho que é assim que o nome dele... Enfim, não parece muito canadense não, hein? É esse o nome, mas tudo bem. 13.533, 5.0 de dificuldade. Qualquer dia a gente vê aí, talvez, ele descobrindo, né, uma origem, sei lá, balcânica e representar outro país quando perdeu espaço no Canadá. Quem sabe, né, Laura? Se fosse Filipinas, já tava lá. Boa. Barra fixa. Ouro para Félix Douti, do Canadá, 13.933. Prata para Joshua Carnes, dos Estados Unidos, 13.500. E bronze para ele de novo, o Evgeny Siminiuk, do Canadá, 13.367. O Bisteca participou dessa final de barra fixa, ficou na 8ª colocação, 11.267, 4.0 de dificuldade. E o masculino foi isso, né, gente? Nós vamos comentar agora o campeonato asiático. Masculino, a gente não vai passar pelo masculino, apesar de ter tido muita coisa interessante, inclusive a homologação do Yurchenko com duplo mortal agrupado e uma pirueta, o Yurchenko com Tsukahara agrupado, e foi homologado por Madi Olfati, do Irã. O Irã fazendo coisas inimagináveis ultimamente, né? Mas tudo bem. Nesse final de semana ele homologou isso, e o cara, assim, tá nas nuvens, né? Ele que já fazia um Yurchenko com duplo carrapado, lindíssimo. A gente já chegou a comentar várias vezes aqui no podcast, principalmente no passado, porque ele estava na disputa por uma vaga olímpica, não conseguiu, ou ele foi para Paris? Agora estou em dúvida, não tô lembrado. Mas é o mesmo salto da Biles, né? O Biles 2. E agora ele tem um salto com o nome dele, Madi Olfati, é o nome do homem. E na competição aqui por equipes, a gente teve surpresa, né? Antes disso, né? Desculpa, vamos falar um pouco sobre o Campeonato Asiático. Ele aconteceu em Jecheon, na Coreia do Sul. Eu achei legal também que aconteceu lá e tal. A arena achei bonitinha, a aparelhagem de Taishan. Também não é surpresa para ninguém. E por equipes, quem venceu foi a China, né? Ninguém esperava que a China fosse vencer, né? Qinyi, Zhang Keqin, Zhang Qinyi, Zhang Yihan e Zhou Yatin. Eu devo ter errado muita coisa, não estou falando disso aqui, mas tudo bem. 163, 363, prata para o Japão, Kawakami Saki, Kishihina, minha fave japonesa, Nakamura Haruka e Sugihara Aiko. Uma curiosidade é que o Japão viciou, depois que eles expulsaram a Shoko Miyata de Paris, eles viciaram em mandar uma equipe com uma ginasta a menos, né? Todas aqui com 5, só o Japão com 4. Ainda assim foram lá e ficaram em segundo lugar. 162, 961 a 4 décimos da China. Elas não deitaram para as chinesas, de jeito nenhum. E bronze para as donas da casa, Coreia do Sul, Eon Do-hyun, Hwang Seo-hyun, Lee Yun-so, Lim Sumin e Park Na-young. 11 com 4, 330. Eu queria destacar a participação
de Taiwan, que ficou em quarto, longe das medalhas, 1,47, 7,96 só. Mas tivemos a estreia de Tonya Paulson, competindo por Taiwan. Ela que teve uma saída, ela é sueca, né? Ela fez a troca de nacionalidade recentemente. Foi em dezembro que ela anunciou essa troca. Aí em janeiro nós tivemos uma entrevista com ela aqui no Roda de Ginástica, no Roda Talks. Ela falou tudo, porque assim, não vou comentar aqui agora, mas ela hablou bastante. Então, a gente tem esse episódio original em inglês e depois nós comentamos o que ela comentou. E aí foram vários episódios. Eu não vou lembrar exatamente qual agora, mas só você pesquisar lá depois do episódio que a gente postou da Tonya Paulson, vai lá no nosso Instagram e vê os episódios que a gente postou depois. E a gente coloca lá sempre na descrição do post que quando a gente comenta uma entrevista do Talks, né? Em português. Mas corre lá que a fofoca é das boas. Estreou por Taiwan, pegou várias finais, mas infelizmente nenhuma medalha, né? E começando aí pelo individual geral. Ela ficou em quarto lugar no individual geral. Fora as japonesas e uma chinesa, ela foi a ginasta mais completa da Ásia, logo assim de cara, bang. Aiko Sugihara, Japão em primeiro lugar, 54,765. Segundo lugar para Haruka Nakamura do Japão, 54,065. E bronze para Qin Yi, da China, 53,599. Aí depois já veio a Paulson, 52,499. Um ponto atrás da chinesa ali. Qualquer quedinha ali, buf, era a medalha da Paulson. Eu achei ótimo. Até porque eu forço as suecas aqui nesse podcast desde sempre, né? E eu tenho muitas coisas a falar a respeito do desempenho delas no europeu, que assim, eu tenho muitas coisas a realmente me gabar, né? Né, Laura? Tem mesmo, Renan. Tem bastante coisa a se gabar, inclusive, eu sei que a gente vai falar sobre o europeu em outro episódio, mas já deixo o spoiler, a Jennifer arrasou, né? Sim, e tem dedo brasileiro nessa história aí, tá? Fiquem de olho. Mais coisa vindo pro Roda aí, mas a gente não vai ficar falando muita coisa pra frente, não. Final de salto, tivemos a chinesa Zhang Yihan vencendo, 13,650, ela fez um Zamolotchikova de primeiro salto, um Tsukahara com dupla pirueta, e medalha de prata para o Vietnã, Nguyen Thi Quyen Nhu, eu acho que é assim que fala o nome dela, do Vietnã, ficou em segundo lugar, 13,583. O Vietnã, vez por outra, aparece com a menina boa de salto. E assim, elas pegam as medalhas super aleatórias. Eu acho que para mim a pior de todas foi quando uma vietnamita chegou no Mundial 2011 e pegou o bronze. E a Jade lá com o pé quebrado, não conseguiu subir no pódio porque ela torceu o pé, na verdade, né? Na aterrissagem, mas ela ficou amargou em quarto lugar e umas horinhas de hospital, coitada. Mas a vietnamita tava lá, bonitinha, com o salto dela. Aqui, uma outra ficou com medalha de prata. E o bronze foi para a Índia, com Pranati Nayak. Ela que já vem tendo alguns resultados interessantes também. Ela faz também um Zamo, né? Esse salto aí que está se tornando bem, bem comum na Ásia. E eu gostei de ver, assim, a quarta colocada também foi indiana, foi essa onda protista. Mas eu não a conheço, só achei interessante aqui que ela participou. A Shuzo pegou final, né? Mas ela não fez o segundo salto, desistiu depois do primeiro. Final de barras assimétricas, quem venceu foi a Qin Yi, da China, 13,633, 5,8 de dificuldade. Prata para Haruka Nakamura, do Japão, 13,600, 6,1 de dificuldade. Ela faz um Hristakeva, que é aquele Ginger com uma pirueta completa, com mais uma pirueta. É bem difícil esse elemento. E acabou com a medalha de prata, que é novinha. E ela também tem um elemento com o nome dela, que é o Delchev Carpado. Que a Leah Finnegan tentou homologar, coitada. Tadinha. Mas essa que ela perdeu. Bronze para Zhang Yihan, da China, com 13,266.
A Tonya Paulson participou dessa final aqui, ficou na quinta colocação com 13,2. Quase que a mulher já me pega uma medalha logo na primeira competição internacional dela. Entre a terceira e a quinta colocada, Zhang Han, Kishin Hina e Tonya Paulson, todas ali ficaram na casa do 3,2, tá? A Zhang, mesmo com queda, ela foi lá e medalhou. Pra você ver como é que a mulher é braba. Na trave, essa menina que ganhou, gente, ela é muito fofinha. Eu quis adotar ela como minha filha, real. A Hwang Seo-hyun, da Coreia do Sul, foi campeã. Eu acho que ela tem 16 anos. É a única possibilidade que existe é ela ter 16 anos somente. Porque, assim, parece que ela tem menos. 6,3 e 8,333 de execução. 14,633. Essa série ano passado seria campeã olímpica. Simplesmente. E a menina arrasou, assim, com força. Eu não a conhecia, falei assim, meu Deus, que menina bonitinha. E quis adotá-la como minha filha, simplesmente. Então, agora, assim, a Hwang Seo-hyun, ela eu vou ter que forçar ela toda vez que ela competir. E assim, Ô, Renan, ela é surreal. Oi. não, e eu vi a série dela, embora eu acho que tenha sido um pouco inflada, não é nada de outro mundo, foi uma série muito boa. E eu queria comentar que eu queria saber de onde eles tiraram essa menina, porque apesar de eu ter achado um pouco inflada, foi uma ótima série. Onde é que eles estavam escondendo? Em que porão? Eu não Sim. lembro dela no Mundial Júnior, nunca vi. Eu também não. Eu teria lembrado dela se eu tivesse visto antes. Por isso que eu falei, cara, eu fiquei tão encantado que eu adotei. Simplesmente. Adotei. A prata foi para Aiko Sugihara, do Japão, 14,166. Ela que supostamente, né, foi a que entregou a Shoko Miyata. Supostamente, tá? Foque no supostamente. Supostamente. E o bronze foi para a medalhista olímpica Zhou Yatin, da China, 14,166. Ela empatou com a Aiko Sugihara, inclusive, mas como a execução dela foi 1/10 a menos, ela acabou atrás da Sugihara, porque ela também teve uma dedução neutra de 1/10, então ela perdeu 2 ali no final das contas. E Renan, eu quero fazer uma menção honrosa para a qualificatória dela. Que travão, hein? Foi mais de 15, né? Foi mais de 15. Se eu não me engano, foi 15,3, alguma coisa assim. Foi uma nota bem alta. Foi uma trave maravilhosa. Pena que ela não conseguiu repetir na final. Sim. Eu queria dar destaque também nessa final para Eun Do-hyun, que é outra coreana. Eu não esperava essa menina fazer uma série que ela fez. E assim, faltou amplitude nos saltos, faltou tudo, mas ela não balançou um fio de cabelo. E colocou dificuldade na série, tá? Ela fez acho que era rondada esticado lá, assim. Você falava assim, não, ela vai errar, mas ela vai errar. Ela não vai dar pra ela acertar ali a trave, ela vai cair. O desastre é anunciado, mas a menina vai lá e acerta cravando. E você fica assim, com a cara de tacho, né? Aí eu falei assim, meu Deus. E ela acertou tudo. Só que ela não tinha amplitude nos saltos. Você via que faltava alguma coisa ali, sabe? Que tava travando. Aí eu pensei, tô curioso pra ver qual vai ser a execução dela. Aí deram 7,533. Achei, justo, sabe? E por ser coreana, eu acho que se eles pudessem roubar um pouquinho, eles roubariam. O negócio era que realmente era o limite ali. Mas eu achei interessante. Se pegarem realmente trabalharem os saltos dela, ela vai virar uma menina muito boa, tá? Olho nela. 6,0 de dificuldade. E ó, detalhe, gente. Essa final de trave. Quantas meninas com acima de 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 8 com décima de 6 na trave. No final. Os asiáticos, eles passam muito bem, né? Só de curiosidade, deixa eu ver aqui no PAN como é que foi. Só de curiosidade mesmo, gente. Chutem, gente. Quantas vezes acima de 6 no PAN? Alex e Laura, chutem. Eu acho que não teve nenhuma. E Laura? No PAN, nenhuma, eu acho também. Nenhuma, exatamente. Assim, as asiáticas, elas realmente são muito boas de trave. Mas aí eu faço meia culpa, assim. Eles são muito bons de trave, mas também não tem salto, né? De todo o resto. No europeu, tivemos uma décima de 6.
na final de trave, que não teve a campeã olímpica de trave, tá? A campeonessa olímpica não estava presente. Flopou horrores, coitado. Mas a gente vai comentar isso depois. Cara, os asiáticos meteram 6 Ds acima de 6 na trave. Você vê? Elas são muito boas, né? Agora no solo. Teve a Sabrina ameaçando guerra nuclear com a trave dela, né? Fofocas de Twitter, né? Falando em Irã, eu queria trazer uma curiosidade. Tem uma menininha, eu não sei no Instagram dela, posso catar depois, que ela tem 7 anos, vai fazer 8. E ela é iraniana. E eu vi um vídeo dela fazendo reversão no sofá, mas, tipo assim, não no sofá assento, tipo, na parte de cima do sofá, cara. Eu achei isso muito sinistro. 7 anos fazendo reversão na parte de cima do sofá como se fosse trave. Tipo, na beira ali, no encosto. Então, falaram em Irã, eu lembrei dessa menina, assim, que ela é muito boa. Quem sabe a gente não vê ela competindo daqui a alguns anos, porque tem potencial, viu? Tem potencial. Eu acho que eu lembro dessa menina, você falando assim, depois me manda vídeo pra confirmar se é essa mesmo. Mas eu mando pra ti no privado. Na final de solo, a gente teve como campeã a Zhou Yatin da China, 13.73, 5.5 de dificuldade. Ela abre de duplo grupado, mas os giros estavam perfeitos no dia. Ela tá realmente assim, com muito sangue nos olhos para poder conquistar essa medalha e saiu ali com ouro. Até porque a medalha que era para ser dela na trave teve um flopzinho, né? E ela venceu aí a que foi a grande favorita na classificatória, que foi a Sugihara do Japão. Ela fez 3.666, ficou com a prata, mas ela se classificou com 14.033. Então, ela era a mulher a ser batida e ela foi batida pela Zhou Yatin. O bronze ficou com a Haruka Nakamura, não estreante, mas ela tem 16 anos, gente, mas assim, ela já foi para a Olimpíada, já é campeã mundial júnior e, enfim, já tinha o nome homologado no código. Então, não posso dizer... Posso dizer que ela é uma quase estreante, porque é a nova geração do Japão, né? Ela que vai carregar o time agora, mais pra frente. A Tonya Paulsen também participou dessa final. Eu acho que ali ela tinha sérias chances de medalha mesmo, mas ela acabou não acertando muito os giros, né? Perdeu bastante dificuldade ali. Duplo esticado, que é altíssimo dela, pisou fora do tabulário, então ela teve uma dedução. Uma coisa que eu queria destacar sobre o público coreano. Vocês lembram quando teve aquele brasileiro lá em Lauro de Freitas? Lauro de Freitas? Isso, que a torcida, assim, a Rebeca fazia aquecimento, a torcida ia loucura. Vocês lembram? Lembro. Os vídeos que virou até meme? Tava do mesmo jeito. A Tonya Paulsen aqueceu um duplo esticado e o pessoal, ué? Eu falei assim, gente, o que é isso? Lauro de Freitas? Aí, muito fofinho, eu achei legal. E eles, assim, torcendo mesmo pra aquecimento, comemorando aquecimento. Não só dela, de várias outras ginastas. E teve uma que caiu no aquecimento, mas assim, é aquela queda que a menina ela não... É aquela queda proposital, pra não fazer aterrissagem no duro, né? Pra poupar. E eles, tipo assim, como se ela tivesse caído seriamente, sabe? Eu achei tão engraçado. Muito fofinho. E é isso, assim, sabe? A minha Fave também participou, a Hwang Seo-hyun, da final de solo. Não pegou medalha, mas assim, uma série muito bonitinha. Aquele solo bem básico, né? Bem genérico, mas como agora eu vou forçar ela, foi muito bom. A partir do dia que eu assisti, eu falei assim, vou forçar. E eu tô na minha missão ainda. Então, os comentários asiáticos foram esses, do adulto, mas a gente tem um juvenil ainda que a Laura vai trazer pra gente aí, né, Lau? Isso, vamos lá, individual geral. Deu dobradinha do Japão. Ouro para Tobi Minami, do Japão, com 51.166. Prata para Sarada Yu, também do Japão,
com 54,66. E bronze para a Filipina, entre aspas, Elizabeth Antoni com 48,565. A China não participou do juvenil, tá, gente? Por equipes, nós tivemos o Japão com ouro, com folga, sim, tá? O Japão com ouro com folga. A Coreia do Sul com a prata e Hong Kong com o bronze. Uma curiosidade é que a Coreia do Sul e Hong Kong foi por poucos décimos de diferença, tá? Eu não tenho a nota exata aqui, mas foi pouquinha diferença. Resultado de salto. Tivemos a japonesa Tobi Minami, foi o mesmo saldo individual geral, com ouro com 13,166, a Sarada Yu do Japão com 12,767 e a Filipina, entre aspas, que é americana naturalizada, Elizabeth Antoni com 12,550 com o bronze. Tivemos a final de barras, teve Japão, a Muneta Rinon com uma D bem alta de 5,6, mas uma execução baixa, com a nota final de 12,933 com ouro, a Sarada Yu com a nota de 12,633 com a prata e a Shen Lu Zeng de Taiwan com 11,466 com o bronze. E a Filipina da Shopee ficou a menos de 1/10 do bronze aí, mas acabou perdendo para a taiwanesa. Trave. Togo Nanami ficou com o ouro, com uma nota de 12,600 e 5 de dificuldade. A Tobi Minami ficou com a prata com 12,566. E a Ilazad Chan de Hong Kong ficou com o bronze de 12,466. E para finalizar no solo, Togo Nanami, tá arrasando, né? Ficou com o ouro com 12,800. A Tobi Nanami ficou com o ouro também, eu vi um empate aqui no ouro, com 12,800. Ambas tiveram a mesma nota de dificuldade, que foi 5,1, e a mesma nota de execução, que foi 7,700. E o bronze ficou com a Sophie Shinenbar, da Mongólia. Legal, né, Mongólia? Com 11,933. Foi isso. Olha, eu queria fazer uma denúncia, porque, cara, Togo Nanami e Tobi Minami é muito parecido. Juro pra você que, assim, eu tava aqui até uns poucos últimos segundos sem perceber que não era o nome duplicado. Porque pra mim, eu falei assim, nossa, erraram nos resultados. Sem zoeira. Eu tô tipo assim, Togo Nanami, Tobi Minami. É muito parecido. Mas são ginastas. Eu tenho que assistir isso aí. Eu não assisti o asiático, não. O juvenil, não, desculpa. Mas o Japão realmente tá arrasando, né, gente? São ginastas diferentes. Mas o que me chamou a atenção foi que eu achei notas bem baixas, no geral, tirando o Japão, que salvou a competição. Tanto é que por equipes o Japão fez 151. O bronze e a prata fizeram 137 alguma coisinha. Cara, foi um abismo. 152, 867, 897 para elas aqui. A gente fez 151, 466 no adulto quando a gente ganhou o bronze. Então, assim, elas ganharam da gente. Eu não lembrava de cor porque eu não achei as notas depois. Mas tá. eu olhei. Eu abri. Mas eu não lembrava de cor. Eu achei muito legal essa menina da Mongólia levar o bronze. Eu achei muito bacana também. Muito bacana mesmo. E Hong Kong foi muito bem para equipes também. Perdeu para a Coreia no detalhe. Deixa eu ver aqui para você que eu trago números. Nossa, foi mesmo. Foi, 137,696 para a Coreia e 137,029 para Hong Kong. Isso. Aí já vem Taiwan, logo depois, 136,396. Mais 7/10 abaixo já tem Taiwan. Então, assim, são 3 equipes que ficam... Nossa, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan são 1,3 de diferença.
É um pouquinho mais que uma queda. Uhum. Ficou bem equilibrado. E eu achei que a China fez falta nesse juvenil, vou dizer, viu? É bom pra Hong Kong. Tecnicamente, a medalha vai pra China ainda, né? Renan sempre polêmico geopoliticamente. Então foi isso, pessoal, sobre o asiático também, mas temos mais uma coisinha para comentar com vocês, que é a Universiade, né, Alex? Fala pra gente aí. Isso mesmo, a CBDU, que é a Confederação Brasileira do Desporto Universitário, divulgou ontem a lista dos convocados que vão participar do campeonato da Universiade, né, lá na Alemanha, que vai acontecer entre os dias 16 e 27 de julho desse ano. Na ginástica artística, as convocadas no feminino foram Ana Luísa Lima, do Minas Tênis Clube, a Júlia Aparecida da Silva, do Pinheiros, a Thaís Fidelis, do SESI, e a Vitória Custódio, do Sejim. Já no masculino, quem vai representar o Brasil é o Diogo Soares, que atualmente está sem clube, né? Representa lá o Pira Olímpica, como a gente já falou, mas que teoricamente não é um clube que é credenciado pela confederação. O Eric Traunten, do Pinheiros, o Patrick Sampaio, também do Pinheiros, e o Tomás Florencio, do Agite. Na comissão técnica, a gente vai ter o Cristiano Albino e o Francisco Porá, nosso Chico. O que vocês acharam aí dessa convocação? A gente vai ter uma Ana Lu voltando a competir internacionalmente, Thaís na segunda competição internacional em pouquíssimo tempo, uma novata aí, né, que é a Júlia Silva, lá do Pinheiros. O que vocês acharam dessa convocação dela? E também a Vitória Custódio, né, que está lá pelo Sejim, foi junto com o Roger e já vai participar de uma competição internacional graças aos bons resultados do Troféu Brasil, né? Lembrando que o Troféu Brasil foi utilizado como seletiva para essa convocação. Então, eu tenho um comentário sobre que eu estranhei muito a não convocação da Rafaela Oliva para a equipe feminina, porque ela faz faculdade, ela é apta. Chegaram a comentar que ela estava treinando para tentar o Universiade e não foi selecionada, não sei por quê, porque ela foi bem no Troféu Brasil, também se destacou bastante e faz faculdade, ou seja, ela é elegível, então realmente não entendi porque ela não foi convocada. Mas no geral curti, tirando essa ausência da Oliva, que eu não entendi o porquê, eu curti bastante, estou animada para ver a Ana Lu internacionalmente. Eu confesso que eu também senti falta da Rafa, porque ela foi bem, né? Ela fez uma classificatória de solo muito boa no Troféu Brasil. Mas a Rebeca Custódio também pegou algumas finais. Acho que só dessas que foram convocadas, acho que a Júlia não chegou a pegar finais, né? Mas não me recordo com 100% de certeza. E lembrando que um requisito para poder participar da Universiade é estar inscrito em uma universidade e estar cursando ensino superior. Algumas meninas aqui, a maioria do pessoal cursa pela Universidade da Estácio, mas tem algumas pessoas também da Unip, desses que a gente está citando aí, que foram convocados. Renan, tem algum comentário? Eu tenho comentários. Primeiro, Laura, eu concordo com você, eu senti falta da Rafa Oliva. Eu acho que talvez tenha sido pelo fato de que ela não pegou final de trave e que ela errou o solo. Mas assim, a gente tem aí a Júlia Bastidas, que é uma ginasta que também, como vocês falaram, não teve medalhas e tal nesse último troféu, e a Vitória Custódio também, ela não chegou ao pódio, pegou finais, né? Então, não sei se foi só esse o critério. Talvez, sei lá, ela se ela tem prova na época, enfim, só pensando aqui alguma coisa, mas algum motivo tem, a gente não sabe. Infelizmente, porque eu senti falta dela também, porque na minha cabeça já tava imaginando Rafaela Oliva fazendo solo lá na Alemanha, velho. Real. Eu tenho uma desconfiança, mas eu prefiro acreditar que eles querem dar rodagem para Júlia Bastidas, mas tudo bem. Eu ia falar que a cota iria... gente, e a cota não tem o que fazer. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez aí por nos ouvirem. A gente fala demais. Mas assim, a gente
tava atrasado com vocês, a gente tava com saudade de gravar para vocês também. Então, obrigado aí por nos ouvirem mais uma vez. Sigam nas redes sociais, lá no Instagram, @Roda Ginástica Pós também. Inscreva no nosso canal aqui no YouTube. A gente tá no YouTube agora também, no YouTube, Spotify, Deezer, o que você tiver aí. Se tiver, sei lá, LhamaCast, você se inscreve no LhamaCast lá, que a gente vai estar lá também, tá bom? E obrigado aí por estarem com a gente. E a gente vai soltando os episódios que a gente já tinha gravado, como a gente comentou anteriormente, né? Nos próximos dias aí, conforme a gente for conseguindo soltar, porque tá uma loucura. E a gente vai fazer esse episódio europeu, isso é certeza, tá? A gente vai comentar bastante, fofocar bastante. E tem muita coisa legal pra vir aí. Abração e tamo junto.